palavra de hoje se encontra no Salmo 144, versículo 1. O título é Conhecendo o Adversário. Os irmãos sabem que estão em guerra? Sim ou não? Há um cristianismo pregado, anunciado, no qual não há conflito nenhum. É só paz e amor. Tem alguma coisinha estranha, porque Jesus disse que eu não vim trazer paz, mas sim a espada. E pai ficará contra filho, filho contra pai, genro contra nora, nora... Como é que é isso então? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Ele é sim o príncipe da paz. Mas em que sentido? No sentido espiritual. Todo aquele e aquela que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu rei, como seu libertador, ele desfruta instantaneamente da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Quem já teve essa experiência? De chegar super atribulado na igreja, e após um louvor, e Deus usa qualquer circunstância para operar um milagre, não necessariamente o pastor ou alguém lá orar, não, é no louvor, é na hora da oração dos dízimos. A Sheila, quando eu a conheci, ela me contou o testemunho de como ela se converteu na igreja. Como? Pelo louvor, não foi? Ela visitou a igreja e sentiu aquela unção, aquele mover de Deus por meio dos irmãos que estavam ministrando louvor. Coisa linda, tá vendo? Os irmãos estão entendendo que Deus não precisa de protocolo? Ele só precisa de um coração aberto e alguém declarar a palavra e ele faz a obra. Por isso nós estamos aqui. Nós não sabemos qual foi o dia exato que ele nos tocou, porque no Evangelho diz que Jesus nos amou primeiro. Se hoje nós o amamos, ele primeiro, antes nos amou. Nós não sabemos quando foi este dia, mas uma coisa nós sabemos: nós desfrutamos deste amor, desfrutamos desta paz e queremos viver assim todos os dias das nossas vidas aqui na terra. Sim ou não, irmão? É valioso, é riqueza espiritual dada para nós. E o salmista vai dizer assim, ó: louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Esse salmista aí teve êxito em sua vida? Sim, com certeza. Ele aprendeu a combater. Desde sempre, irmãos, andar com Deus é combate. Eu não sei se você percebeu, eu acredito que sim, que quando você entregou sua vida para Jesus, você percebeu que existe um diabo que habitava dentro de você e dentro de mim? Ou não? Sim, não precisa ter vergonha de dizer não, irmãos. Todo ser humano, Davi disse que em pecado a minha mãe me gerou. Ou seja, nós já nascemos pecadores, em trevas, naturalmente, é natural. Vocês percebem uma criança quando vai crescendo e não tem contato com a palavra? Ela vai mentindo, ela vai enganando, ela vai trapaceando, ela vai... Está inato o pecado no coração do homem. Ele vai brotando assim como uma erva daninha. O que a impede de frutificar? O ensino da palavra. Você vai ensinando: ó, meu filho, os mandamentos de Deus são esses: não mate, não roube, não minta. E vai ensinando, vai esclarecendo. Aí você vai vendo a mudança no comportamento. Então, para andarmos com Deus, da mesma forma, acontece isso. Nós temos uma grande convicção de quão pecador nós éramos. Ele brota. O apóstolo Paulo escreveu isso detalhadamente, minuciosamente na carta aos Romanos, tremendamente. Ele lá vai dizer que eu não conhecia o pecado, até que a lei de Deus chegou aos meus ouvidos. Aí o pecado, ó, brotou. Pum. Ele: agora, Senhor, o que faço? O que faço agora? Descobri que eu sou um tremendo pecador, o maioral dos pecadores. E agora? Aí ele vai falar da graça de Cristo, do perdão de Cristo, do amor de Cristo, da capacitação de Deus para poder andar em obediência. Porque somente após uma capacitação de Deus é que nós iremos conseguir andar nos mandamentos de Deus e para a glória do nome dele. Até porque é para a glória do nome dele. Porque um homem sem Deus não consegue obedecer a palavra de Deus. É somente aquele que nasceu de Deus, nasceu do Espírito, você está capacitado a desenvolver a sua caminhada na obediência à sua palavra. Então o salmista vai dizer isso: louvem o Senhor. Ele descobriu isso, ele está tão alegre, ele está tão feliz que ele: louve o Senhor, o Deus da minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Olha que maravilha, esse combate é interno, esse combate é dentro de nós, esse combate é contra o pecado. Daí a importância de conhecermos os mandamentos de Deus e as obras da carne, porque é aí que o diabo vai trabalhar, manipular, açoitar e envergonhar o ser humano. É aí que ele trabalha. O trabalho dele é esse. Aí se nos empenharmos a conhecer os mandamentos,
e pautarmos nossa vida nele, e conhecermos as obras da carne, e fecharmos as portas, o inimigo vai ficando cada vez mais longe, o adversário vai ficando cada vez mais longe, e nós cada vez mais libertos, e nós cada vez mais livres, e nós cada vez mais na presença de Deus, cada dia mais de glória em glória, nos parecendo com Jesus Cristo, irmãos. É bênção demais isso. Lembra quando os inimigos de Jesus vieram apanhá-lo, e ele falou assim, se referindo ao príncipe deste mundo, que se aproximava dele. Qual foi a expressão de Jesus? Ele está se aproximando, mas não tem parte comigo. O diabo não tinha nenhum ponto de contato, um sinal de abertura para agir na vida de Cristo, porque Cristo era completamente consagrado, completamente ungido, completamente entregue em obediência a Deus. Jesus Cristo, homem, detalhe, homem, que aprendeu a palavra como nós, teve que aprender a palavra como nós. No livro de Hebreus diz que ele teve que aprender com sofrimento. Quem já leu essa passagem em Hebreus? 1, 2, 3, teve alguns irmãos que já entenderam, então o que eu estou falando. Cristo nasceu, teve que aprender a Bíblia, teve que entender, teve que se humilhar como ser humano, teve que esperar o Espírito Santo ungir ele. Isso aconteceu lá no Rio Jordão, sim ou não? Isso aconteceu lá no Rio Jordão. Então ele deu início ao seu ministério público, porque devido à perseguição, à afronta, o escárnio, a zombaria que ele iria enfrentar nos seus próximos 3 anos, ele passou 30 anos ali na presença de Deus, sendo capacitado, sendo preparado para passar por aqueles 3 anos assim, triunfante mesmo, glorificar o nome do Senhor Deus Altíssimo e ser a porta para nós também termos acesso ao Santo dos Santos, que é o lugar mais sagrado, que nós estamos inseridos nele. Sim ou não? Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Deus nos vê como santo. Deus nos vê como justificado. Às vezes eu escuto o crente falando assim, não, por que você não ora, irmão? Não, será que Deus vai me ouvir? Crente. Não, eu estou fraco, eu sei que eu estou tropeçando nisso e naquilo outro, por isso que eu não oro assim como eu devia. Ignorância. Por quê? Se eu creio em Cristo, todos os pecados cometidos foram expiados. O que é expiado? Estou espiando você aqui, é isso? O significado é esse? Expiação? Isso é espiar de olhar. Expiação, no sentido bíblico, é anulação total, é apagar, passar a borracha. Onde era vermelho o pecado, passa-se o sangue de Jesus Cristo e fica mais branco do que a folha dessa Bíblia, do que a neve. Olha o poder de Cristo, olha o poder do sangue de Jesus Cristo. Então você está justificado para entrar na presença do Espírito Santo, o Deus Santo. Isso é maravilhoso, Então a partir de hoje, vai despertar essa consciência em nós, como foi despertada lá no salmista ali, ó. O salmista ficou tão feliz com essa consciência, com esse nível, com esse grau, que ele louve o Senhor, louve a Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. É o amor de Deus. Deus não vai colocar nós numa guerra para morrermos não, irmão. Deus não vai pegar o seu filho e colocar aqui numa guerra sem preparação, sem capacitação, sem unção e sem ferramentas. Ele não vai fazer isso não. Seria um suicídio. Ele prepara, Ele ensina, Ele é o bom pastor, Ele é o general dos generais, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória, e Ele recruta os seus para realizarem a sua obra, e faz tudo isso como fez na vida do salmista ali. Mas o inimigo não para, o inimigo quer nos manter afastado da presença de Deus. Ele quer nos manter afastados da presença de Deus. Por isso essa guerra será contínua até o fim das nossas vidas. Vocês estão entendendo que o diabo trabalha contra a palavra de Deus em nossas vidas? Por exemplo, é uma prática, quase é um dever cristão orar. E qual é o trabalho do inimigo? Nos afastar da oração. Esse é o trabalho dele. Como? Aonde? Se ele é espírito? No pensamento, nos sentimentos, nos desejos, na fraqueza, no desânimo. Qual é o nosso dever como cristão? Meditar na palavra de Deus. E o inimigo vai fazer o quê? Também, colocar sono. A gente fica no zap, redes sociais, 1, 2, 3 horas, sem sono algum, sim ou não? Alerta, zoião aberto, tudo certo. Mas pega a Bíblia para ler. É sono, é o papagaio falando, é o carro disso, é o carro daquilo, é a campainha, é o cachorro latindo, o gato miando.
Irmão, já você não inverteu, não é para exagerar mesmo, que acontece de tudo quando você pega a Bíblia para ler. Você fica aqui, ó, tranquilo, tem uma hora aqui que eu estou só contemplando aqui a natureza e tal, vou ler a Bíblia, né? O Espírito Santo te toca, porque é o Espírito Santo que te leva para perto da Bíblia, te leva para a oração, te leva para perto de Jesus e realizar o que Deus quer que nós realizemos, é o Espírito de Deus. Aí quando você decide fazer isso, as coisas, irmão, é quase que instantâneo, acontece, você percebe claramente, olha, tem um movimento estranho neste lugar, mas é essa guerra aí, ó, deste versículo, mas nós nos levantamos, mas nós colocamos limite nisso, naquilo, e separamos o tempo para estarmos com Deus, e o diabo não vai prevalecer, irmãos. É nós que tomamos essa decisão, é nós que separamos o tempo, é nós que temos que decidir buscar Deus. Olha, eu vou buscar Deus, eu vou separar esse tempo, eu vou separar esse ambiente, e não deixarmos nós seguirmos o fluxo da nossa natureza humana, vai nos levar para longe de Deus. Olha só, eu quero trazer exemplos de como o maligno agiu na vida de algumas pessoas, nossos irmãos da fé, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e tudo que está escrito, o apóstolo Paulo falou que é para o nosso ensino, para a nossa edificação. E se a gente viu pegar fogo no quintal do vizinho, eu vou ficar esperto, sim ou não? Eu vou fazer a mesma coisa que aquele homem fez, que deu ruim para ele, eu vou fazer? Não, nós somos inteligentes, sim ou não? Nós temos raciocínio, nós somos portadores do Espírito de Deus. O Espírito de Deus concede inteligência, concede sabedoria para a gente analisar, né? Aí no ditado aí secular diz que o sábio aprende com o erro dos outros, sim ou não? E o inteligente aprende com o quê? É um ditado assim, os próprios erros. E o tolo não aprende nem com erros dos outros, nem com o próprio erro, e repete o erro, e repete o erro, e repete o erro. E em Provérbios vai dizer que mesmo que leve 100 açoites, o tolo não aprende. Mas o sábio, ele não precisa passar pela aquela experiência negativa para ver se vai dar ruim. Eu sei que alguém já levou um choque em uma tomada, mas eu quero ver se vai dar mesmo choque, eu vou lá colocar o meu dedo. É necessário isso? Não é, eu já sei que mata, eu sei que corre corrente elétrica ali, ó. Eu sei que mata pessoas. Então, o mínimo de inteligência vai me fazer ficar longe da tomada, vai me fazer ficar afastado. Espiritualmente é assim. O que aconteceu? O que aquela pessoa fez que deu ruim? Foi reprovada, Deus disciplinou, ou até matou. Então a gente, né, aprende com tudo isso. E aqui, o que aquele outro irmão fez? Aquela irmã fez que deu certo, foi elogiado, foi aprovada, foi posta como exemplo. Eu vou seguir ali, ó, eu vou andar nesse caminho aqui. É maravilhosa a Bíblia, é benção demais, aqui é um manual tremendo. Eu amo quando Deus sempre coloca, segue aqui que vai dar assim, faz assim vai dar errado. É maravilhoso isso. Ainda dá um conselho, segue pois a vida e viva. Maravilha, o nosso Pai é isso. Então olha só, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 a 8, os irmãos conhecem a história, né? Só na leitura já vão aí entender o que aconteceu. Gênesis 3, do verso 1 a 8. Fica atento durante a leitura o que acontece, o que Deus falou, o que o diabo falou e o que Eva fez. E o Espírito Santo vai ministrar na nossas vidas. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor tinha feito. Olha a palavra-chave, esperto. Olha a importância de fazer uma leitura analítica. Esperto, esperteza, olha, esperteza. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa alguma. No versículo anterior foi o quê? Olha aí, tá vendo? Vamos lá. Mas a cobra afirmou. Quem afirmou? A cobra. Então você já entendeu quem está falando aí, né? Não vão morrer coisa nenhuma. Deus havia falado: se comer, morrereis. Aí a cobra está falando: vai morrer coisa nenhuma. Estão entendendo, irmãos? Que o maligno trabalha para desdizer a palavra de Deus nas nossas vidas. Temos que estar atento a isso. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão
e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, já mudou o comportamento, sim ou não? Ela nem olhava antes, porque Deus havia falado, não toque. Mas agora, depois com uma conversinha com a cobra, olha aí, ó, a mulher já começou a ver que a árvore já era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Deu vazão à voz do maligno, hein? Aí, fez o quê? Repreendeu o espírito imundo? Repreendeu? Não. Aí apanhou da fruta e comeu. E deu ao seu marido e ele comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Só até aí. Aí tem muito ensino, tem muita aplicação. Mas quero usar para a nossa meditação aqui rápida o fato de que o diabo estimulou o desejo, a vontade de Eva para ter um entendimento que não lhe cabia. Deus nunca falou com eles sobre isso, com Adão e Eva. Olha, tem um entendimento aqui, tem um entendimento ali, assim e assim, disponível para vocês. Nunca tocou nesse assunto. Deus criou o jardim maravilhoso com tudo, colocou ali a árvore com o fruto, só falou isso. Desfrutam de tudo, comam de tudo, adorem, louvem, vivam alegres, felizes, para sempre, para sempre. Mas se tocar aqui, certamente morrereis. Então o diabo chegou com outro argumento, instigando um conhecimento paralelo, o conhecimento do mal. E ela deu vazão. Por que isso, irmão Jaime? O que tem a ver com o culto da vitória? Por que, irmão? Porque se quisermos ter vitórias espirituais e materiais na vida, vitória na saúde, vitória no casamento, vitória no relacionamento, em todas as áreas, temos que ouvir a voz correta. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Temos que ouvir a voz de Deus. Jesus Cristo disse que as minhas ovelhas ouvem o quê? A minha voz e me seguem. E onde eu estiver, elas estarão comigo. Então olha a importância de se ouvir a voz de Deus somente. Vai ter outras vozes te tentando, como tentou Eva. Eva, vou ter outro conhecimento. Que conhecimento a mais que ela precisava, pastor Mário? De nenhum outro. Mas Satanás sempre vai dar um jeitinho de colocar uma insatisfação na nossa alma. Assim, eu preciso de mais uma coisa, um negócio, eu estou insatisfeito. Eu estou assim, angustiado. Tu já tem tudo, tem a palavra, tem o louvor, tem a igreja, tem os irmãos. Não, mas está faltando algo. E aí que está o perigo. A pessoa vai buscar conhecimento em lugares que não é adequado. Tem muita gente, irmão, que vai, olha, pedir oração em lugares que, eu não vou nem estar sendo gravado, não vou nem falar onde. Irmãos, crente em Deus, com insatisfação, vai em outros lugares pedir oração a Deus, e lá recebe instruções voltadas para a Bíblia, voltadas para Cristo, voltadas para a santidade. Não, aí é onde o diabo começa a trabalhar. É por isso que a gente, uma hora, de repente, fulano, como é que foi desconstruído assim no seu princípio, nos seus valores, na sua cristandade? Aí você vai ver, ouvindo fontes contrárias, ouvindo conhecimento que não era para ouvir. Percebe o perigo, irmão? Olha, vou passar por outro tópico, mas fique gravado na mente da igreja, na mente de quem for ouvir essa mensagem. Olha só como isso é sério. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Semelhantemente, a dúvida, o medo, a insegurança também vem por onde? Também vem pelo ouvir a palavra do inimigo, do adversário, de quem não quer andar com Cristo. Cuidado, irmãos, cuidado. É questão de vida ou morte espiritual, entendeu? Feche toda a porta para a voz do maligno. Toda a voz que não proceder deste livro, da palavra de Deus, é estranha, não serve para mim, não serve para você, não procede de Jesus Cristo. É bênção demais. Queremos força espiritual? Queremos. Queremos orar mais? Queremos. Queremos meditar mais na palavra? Queremos. Queremos ser como o apóstolo Paulo, chegando no fim da vida e expressar: combati o bom combate, guardei a carreira, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Oh, que maravilha, irmãos. Que maravilha. Você acha que o apóstolo Paulo não teve que dizer muitos nãos na sua caminhada? Muitas vezes. Então, que nessa noite nós saiamos daqui, nessa convicção, só a Bíblia, só a Escritura, como disse o teólogo lá, o maioral, louvado seja o nome do Senhor. Eva oscilou para nos ensinar o caminho que não devemos trilhar. Pelo contrário, trilhemos o caminho de Moisés, o caminho de Josué, o caminho de Davi, o caminho do apóstolo Paulo, os homens da Bíblia, os homens com a palavra de Deus na mão. Olha aí, ó, os homens e mulheres com a Bíblia na mão. Que coisa linda de se ver, irmãos.
Maravilha, eu sei onde você vai parar, eu sei onde você vai chegar, eu sei onde seu nome está escrito, porque você está com um livro que mostra tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver outro problema que aconteceu, que a gente vai ficar esperto. Josué capítulo 7, versículo 20 e 21. Olha que problemão. Esse homem se meteu, envolveu sua família e foi destruído de forma horrorosa. Não era esse o plano de Deus para ele. Diz assim, ó: Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, é o relato de Acã, que cometeu essa transgressão. Ele está relatando aqui para a igreja, irmãos, lá do século 21, da igreja Betel de Taguatinga, no culto da quinta, às 9h17, olha só, não faça isso que eu fiz, viu? Para vocês não sofrerem e irem para o inferno, por favor, não faça isso, faça o contrário. Olha o que ele fez. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, vi também 200 barras de prata, e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas, que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Para chegar a esse ponto, houve um grande movimento. Israel, avançando na sua marcha de conquista, foi derrotado pelo exército de Ai, uma cidade pequena. Aí Josué não aceitou aquilo, está errado, está errado. Devoramos Jericó, passamos o rolo compressor lá, acabamos com tudo. Deus deu a vitória assim, ó, estrondosa. E Ai, não, vamos orar, oraram, e Deus começou a revelar. Posiciona as tribos, apresente uma por uma. Aí chegou a tribo de Acã. Aí ele já ficou esperto, né? Aí separa a tribo dele, separou a tribo dele. E aí várias pessoas fazem, eu não sei como que era ali a oração, um sorteio, algo assim, mas Deus respondia precisamente naquela altura desta forma. Enfim, resumindo, acharam lá Acã. E a ordem era entrar em Ai e não pegar nada. Era tudo abominável. Não era para tocar nem pegar nada. Mas ele viu e gostou e desejou e pegou a capa. E a consequência foi ele, sua família, seus bens, tudo foi queimado. Tudo foi queimado. Deus falou com Josué: tire esse mal do acampamento. Que fim horrível, sim ou não, irmãos? Que fim horrível. Isso nos ensina muitas coisas para ficarmos atentos com a cobiça, atento com as coisas do mundo. É errado então, irmão Jaime, eu querer morar num bom lugar, ter um bom carro, ter um bom plano de saúde, ter uma conta lá abarrotada. Você está dizendo que isso é errado? Não. Pelo contrário, Deus promete isso. Mas quando que é errado? É quando eu troco tudo isso em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da minha comunhão com Cristo. Eu conheço gente que estuda de manhã, tarde, de noite, trabalha 2, 3 empregos. Para que você está frenético, cara? Você está doente, você está ficando doente. Não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer aquilo, tá certo, mas você sabe o que Jesus disse? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Pode sim ganhar, você vai ganhar, se você continuar assim, você vai ganhar o mundo inteiro, mas vai perder sua alma. O que valerá? O que você vai ganhar com isso? No fim das contas vai ser frustração, lamento, choro e decepção. Tá certo, cara, continua, mas também insere Deus na sua história, também desenvolva a sua espiritualidade com Cristo, para você estar bem aqui e bem com Ele. Aí você encontra a pessoa, depois de muito tempo, aí você vai conversar como é que está, no mesmo ritmo. Deixou Deus de lado, por causa da cobiça, por causa do forte desejo. Não sabe esperar o tempo de Deus. Não sabe esperar o tempo de Deus. E Jacó é um grande exemplo de homem de Deus para nós seguirmos. Vocês se lembram quando ele saiu da casa do seu pai em direção a Padã Arã? O que ele tinha consigo? Um pedaço de pau e uma garrafinha de azeite. Só isso. Uma trouxa de roupa. Assim que ele saiu da casa do pai dele em direção à sua parentela, fugindo ali do seu irmão Esaú. Mas com todo o atropelo dele, com toda a sagacidade dele, com todos os erros dele, com todas as estripulias, né, como diz o outro, ele queria Deus, ele desejava Deus, ele queria ter uma comunhão com Deus, ele queria continuar o sacerdócio do lar, sendo o primogênito. Não sendo o primogênito, não, recebendo a bênção do primogênito, que ele havia comprado do seu irmão Esaú. Enfim, chegou lá em Padã Arã, lá no seu tio Labão, e ele soube esperar o tempo de Deus.
Labão deu um trabalho para ele, começou trabalhando ali com o tio dele. Com 30 dias o tio dele falou: olha, não está certo você trabalhar para mim aqui de graça, me cobra um salário que eu vou te pagar. E ali foi acordado, e ali começou Deus a agir na vida de Jacó, na área material dele. E pouco a pouco Deus foi abençoando, Deus foi multiplicando. Labão foi vendo aquilo e mudou o salário, mudou 1, 2, 3, 10, mais de 10 vezes mudou o salário dele, porque era vamos supor, a cada 3 anos uma novidade, assim, o rebanho se multiplicava, triplicava, ficava, era algo assim, ó, como aquela multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E no fim, Jacó fez um acordo com ele, dizendo o seguinte: olha, meu salário agora é somente as ovelhas listadas e malhadas. E aí passou a nascer só as ovelhas listadas e malhadas, que iriam pertencer a Jacó. E foi assim que Deus enriqueceu a Jacó. Mas Jacó não perdeu a fé, Jacó não perdeu a esperança, Jacó não perdeu o desejo de andar com Deus, até que chegou um tempo que Deus se revelou a ele, dizendo: Jacó, chegou a hora de voltar para o seu povo. E aí ele chamou suas esposas e ali conversou, saíram fugidos do seu tio Labão, porque já havia um atrito ali, já não se davam muito bem. Essa foi a história de Jacó. Por que eu contei de forma muito resumida? Para mostrar que é possível sim ter muitos bens, ser muito abençoado e muito crente. Sim ou não? E muito fiel a Deus. Olha que maravilha é uma pessoa bem financeiramente e crente, irmão, é a glória de Deus na terra. É a glória de Deus completa. A gente vê muito ungidos de Deus, mas por vezes quebrado. A gente vê muitos endinheirados, mas miserável espiritualmente. A gente vê muito esses desequilíbrios. Agora, quando a gente vê um equilibrado, é a glória de Deus na terra, é a carta de Cristo, dizendo assim: ó, faça como ele, faça como ela. Estão me percebendo? Ele poderia nutrir, a Cã poderia nutrir esse desejo, orar, apresentar a Deus, e lá na frente Deus enriquecer ele, abrir as janelas do céu na vida dele. E ele sendo fiel a Deus, seguindo ali as instruções de Josué. Mas ele se precipitou e meteu os pés pelas mãos, e aí foi muito ruim. Eu creio que Deus está nos ensinando, quando a gente pensa nessas situações ali, ó. Eu creio que a partir de hoje as coisas vão entrarem no lugar, os desequilíbrios estão sendo removidos, porque a palavra de Deus tem esse propósito de nos corrigir, tirar os desequilíbrios, tirar os excessos e nos fazer conforme a palavra orienta. É bênção demais. Eita, que tinha mais coisa, mas eu vou só resumir, né? Nós sabemos também que o maligno trabalha na luxúria e na lascívia do ser humano, sim ou não? Sim, tem um exemplo de Sansão, olha aí, Juízes, capítulo 16, versículo 1. Qual é o tema da mensagem de hoje? Conhecendo o adversário, conhecendo o inimigo. Hoje nós estamos conhecendo ele. Onde é que ele está, irmão Jardim? Se ele é espírito, ele está operando, ele está agindo nos desejos, sentimentos. Não operou no Acã? Não operou lá no Acã? Acabamos de ler, não operou no Acã? Não operou lá desejando: eita, essa capa eu tenho que levar para mim, meu Deus do céu, esse ouro, ele ficou cego, esqueceu que era homem de Deus, esqueceu do Josué, esqueceu do profeta, esqueceu de tudo, só pensou na capa, enterrou dentro da casa dele, ó. Olha a loucura, envolveu todo mundo. Olha o diabo, cadê o diabo, irmão Jaime? Tá lá em Eva, ó, no ouvido. Cadê, tem mais? Eu quero conhecer o inimigo. Tá lá, na lascívia e na luxúria. Olha, Juízes, capítulo 16, versículo 1. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma mulher de Deus. Não? Está escrito o que no texto aí? Lá viu uma prostituta e foi evangelizar ela. Foi não? Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. É o homem de Deus, Sansão. Aquele que, antes de nascer, Deus já havia se manifestado. A mãe dele fala: daqui vai nascer um varão, um libertador de Israel. Não vai passar navalha em sua cabeça. Falou tudo ali, é um milagre. O nascimento de Sansão foi um milagre. E era para ter tido um testemunho maravilhoso. Libertador de Israel, irmão, que ofício, hein? Que ofício, que responsabilidade, que moral diante de Deus. Quem você é? Eu sou Sansão, libertador de Israel, e acabou aqui para o inimigo. Israel vai vencer. Era para ele ter, tido um testemunho poderoso, porque Deus era com ele. Mas como ser humano sexual, sim ou não? O ser humano, ele é sexualizado, sim ou não? Ele é sexualizado, o sexo está nele, está inato. Ele se reproduz, foi Deus que criou, não tem nada de pecado. Mas o diabo quer trabalhar aí. O diabo trabalha aí, trabalha ou não?
Olha aí, Sansão. Olha aí, Sansão. Olha o que o diabo conseguiu manipular na alma dele, na mente dele. Algo oculto, escondido, aconteceu dentro dele e o levou a se deitar com prostituta. Antes desse versículo já teve um histórico de outros 2, 3 relacionamentos que ele teve anteriormente. Foi uma confusão sentimental a vida do nosso irmão Sansão. Por quê? Porque não vigiou. Não vigiou, para nos ensinar também que se não estivermos atentos, o irmão o diabo não brinca. Não brinca. É muito difícil para o jovem solteiro esperar o tempo de Deus, esperar o momento certo, esperar ali, o alvará de Deus, o casamento, naquele momento onde é declarado marido e mulher. Eita, que bênção, que bênção. E o jovem de Deus aguenta. A mulher, o jovem cristão que está conectado na palavra, conectado com Cristo, tendo a Deus como prioridade, o sexo é secundário. Sexo é secundário. O sexo domina a vida do homem lascivo e carnal. Aí não podemos falar nada, porque o homem que não conhece a Cristo, o que move a vida dele é a ambição, é sexo, é droga, é tudo. Agora o homem de Deus não, a prioridade dele é Deus. A mulher de Deus, a prioridade dela é Deus. Então sexo, quando chegar o momento, quando chegar o ambiente, quando chegar a pessoa certa, quando Deus declarar a bênção, aí vai ser alegria, aí vai ser um complemento, não vai ser aquela a prioridade da vida. Por que tu quer casar? Porque eu quero sexo, eu tô babando pela boca, que eu quero. E o diabo, quando percebe assim a pessoa, né, com os hormônios assim, aí ele vai, trabalhar bonito, para envergonhar a pessoa. Onde é que está o diabo, que é espírito, irmão Jaime? Está vendo onde ele está? Trabalhando no ser humano, trabalhando. Isso é tão forte que o profeta Davi, o rei de Israel, teve um tropeço. É forte ou não é forte? Esse impulso, esse desejo, o zoião, é perigoso. Eu falo porque eu vim desse mundão aí. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o encontro que eu tive com Cristo. Eu sei a libertação que eu passei, o processo que eu passei. E não tenho vergonha de falar, não. Eu já não tinha vergonha. Depois que eu ouvi o testemunho do John Bevere, ele é americano. Quem já ouviu ele? Um pregador tremendo. John Bevere. Bevere é um nome desse. E o testemunho principal dele é esse. Ele era escravo da lascívia, da luxúria, de tudo que não presta nessa área. E não tem vergonha de falar, irmão, era assim mesmo. Mas eu não, depois que eu conheci a palavra e soube que Cristo liberta, eu não aceitei mais. E foi orar, foi jejuar, foi clamar. Quando ele percebeu, ele já tinha recebido o toque de Deus, já não estava vendo mais nada daquilo, já não estava mais se envolvendo nada com aquilo, já estava mais ignorando. Aquilo que era a motivação maior da vida dele, já estava sem significado. Percebe que a transformação, ela é gradual, mas acontece? A libertação, às vezes, ela é gradual, mas acontece. Porque está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar de quê? De tudo o que é cativeiro. De tudo que é cadeia do maligno. Jesus Cristo liberta. Ele buscou e recebeu a libertação. E quem buscar, quem estiver passando por isso e buscar, desejar, vai receber a libertação e uma nova vida, novamente, nova motivação, novos planos. O que é natural, o que é da carne, torna-se secundário, porque tem um novo alvo, um novo estilo de vida, para gastar os seus dias na terra, servindo a Deus. Então, tanto faz, tanto fez, se eu puder ter ou não ter momentos de intimidade. Mas Sansão, eu fico triste, né, com toda vez que eu me lembro, porque não era esse o destino de Deus para ele. Mas em algum momento aconteceu algo e ele entrou por esse caminho que foi sem volta. É uma palavra para a gente ficar com a orelha em pé? Sim ou não? Sim, mas amanhã nós vamos ser tentados. Aqui, saindo da igreja, aqui a gente pode ser tentado. Você abrir teu celular hoje, lá na tua casa, você já vai ser tentado. Vem propaganda de criança, as mulheres seminuas. Como é que pode isso? O mundo é lascivo, o mundo é imoral, o mundo é perverso, o mundo é cativo do diabo. Brincadeira de criança, é propaganda de livros infantis. É uma mulher seminua, irmão Léo. O que tem? Quem tem um mínimo de entendimento espiritual percebe a luxúria lascívia operando. Aí o menino tá vendo, que brinquedinho legal, pai. E o pai olhando para a apresentadora do brinquedo. Meu filho, esse presente é legal. Vocês estão percebendo? Percebendo o maligno trabalhando? Então, eu estou falando isso, mas primeiro para mim. Para que eu não seja reprovado ao falar para os irmãos. Para ficar atento, ficar ligado. Porque um olhar de Davi, o diabo trabalhou e derrubou ele. É sério o negócio, irmão, mais sério do que nós pensamos. 3 João, capítulo 1, versículo 9. Um irmão em Cristo chamado Diótrefes. Olha como o diabo trabalhou na vida dele. Um irmão lá na igreja, João, missionário, evangelista, pregando a palavra, fundou a igreja em uma certa região.
E ali estabeleceu a liderança, porque ele não era um pastor fixo, ele era itinerante, ele era um apóstolo. Apóstolo não é pastor, que fica em igreja, cuidando, administrando. Apóstolo abre aqui, estabelece a igreja e vai para outra região, e assim sucessivamente. Em uma dessas igrejas que ele fundou, tinha um camarada entre a liderança chamado, como? Diótrefes, 3 João capítulo 1, versículo 9. Para a gente finalizar e irmos embora. Reflexivo, que palavra boa é que a gente sai pensando assim o resto da semana. Eita, Senhor da glória, eu tenho que pensar nessa palavra e tal. Assim que é bom. Eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, ó a barreira, ó. Diótrefes, que deseja ser o líder, e outra tradução diz que deseja ter a primazia, não quer dar atenção ao que eu disse. É de Deus isso, irmão? O Espírito Santo está nisso aí? Era o Espírito de Deus agindo na vida de Diótrefes? Não, porque onde o Espírito Santo está, a unidade, a subordinação, a obediência à hierarquia institucionalizada, a submissão, a ordem, a paz, onde o Espírito opera, a paz, irmãos. E na igreja lá estava tendo um tumulto, porque João estava em outro lugar, passando recomendações para a igreja, e o irmão que recebia as cartas, estava ignorando as cartas de João dando orientação, olha, faça isso, faça aquilo, recebe fulano recebe ciclano, olha, fulano vai passar aí, ajuda ele, dá um suporte para ele, prepara a viagem dele, cuida dele, é uma pessoa, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, ele vai estar de passagem, dê aí um suporte. E o irmão Diótrefes nem dava importância ao que o apóstolo João estava querendo que a igreja fizesse. Então o irmão não vigiou, e o diabo trabalhou na mente dele, e ele causou problemas, e aí ele teve um fim diferente do que Deus tinha para ele. Os irmãos estão percebendo que entre nós e a bênção de Deus e o destino eterno que Deus planejou, existe uma caminhada, e que nós temos que estar atento, e vigilante, para Deus cumprir o que Ele prometeu, porque se nós enfiarmos os pés pelas mãos, irmão, vai ter problema, e Deus não quer isso conosco. Deus quer uma caminhada contínua, pode ser lenta, mas contínua, sem escândalo, sem embaraço, sem tropeço, sem ferir ninguém, sem ser uma pedra de escândalo. É isso que Deus quer de nós. A caminhada cristã é lenta, mas progressiva, não é algo assim, ó, do dia para a noite. Todos que eu vi, até pessoas que eu convivi desde a minha conversão, que se acharam já o apóstolo, porque você fica empolgado quando você conhece a palavra, sim ou não? Você lê a palavra, você sente um amor, você sente uma vontade, você fica assim, ó, vibrante, querendo fazer a obra de Deus, mas não espera o tempo de Deus. E aí o diabo também gosta desses precipitados, que é onde ele laça, causa um escândalo maior. Então Diótrefes, ele não vigiou, e está ensinando hoje nós aqui, depois de milhares de anos, olha, receba a palavra de Deus, receba a instrução, seja uma pessoa que receba a correção. No seu convívio, no seu círculo de amizade, a maioria das pessoas recebem correção quando precisam, ou mesmo quando precisam de correção, não recebe a correção? Eu ouvi aí. Poucas pessoas são humildes para ouvir uma repreensão. Mesmo estando erradas as pessoas, a maioria querem argumentar, querem falar, querem desdizer, mesmo estando errado. Diótrefes foi um desses. Com certeza os irmãos lá, contemporâneos, na mesma igreja, estavam percebendo isso. Com certeza alguém conversou com ele, mas ele desejava ser o líder, está aí no texto, ó. Desejava ser o líder, ou seja, não, eu que mando aqui, eu que faço o que acontece aqui. Então, ó, causou um problemão na igreja, causou uma dor de cabeça para João, aborreceu a Cristo, e não era para ter acontecido isso. Onde é que está o inimigo, irmão Jaime? Está vendo ele atuando? Nas pessoas, nos ambientes, né? Culto é da vitória, mas, irmão, a vitória em Deus custa caro uma bênção de Deus. Em que sentido? No sentido de preparação. Isaac orou quantos anos para sua esposa ter filhos? 20 anos orando, mas quando os filhos chegou foi bênção, foi o descendente, foi aquele contado por Deus para dar seguimento à linhagem até o nascimento de Jesus Cristo, e assim muitos outros exemplos de pessoas que para receberem de Deus, irmão, Abraão e tantos outros. Moisés esperou 40 anos no deserto para Deus o reenviar ao Egito para libertar o seu povo. Lá estava sua mãe, lá estava seu irmão, lá estavam os seus amigos, e ele, meu Deus, como é que está meu povo lá no Egito? Eu sei como que é a realidade lá, sofrimento, dor, choro, angústia,
deve estar um inferno lá, eu queria tanto ir lá. Nessa oração, 40 anos, até que a sarça pegou fogo. E Deus falou, então chegou a hora. É você que vai lá resgatar o seu povo. Percebe? E foi bênção ou não foi bênção? Foi bênção demais, libertação poderosa, que ficou registrado para todo sempre. Enquanto existir céu e terra, esse relato vai ser narrado. O poder de Deus sendo manifestado por meio de Moisés, que passou o processo no deserto e, após ser ungido, voltou em nome do Senhor e fez aquelas maravilhas. Irmão Jaime, então eu sei que é muito difícil. Então nós vamos ler Mateus 28, capítulo 28, versículo 20, parte B, para encerrar. Mateus, capítulo 28, parte B. Olha quem vai prometer uma ajuda aí para nós, ó. Parte B, né? E lembrem disto. Jesus está falando com quem? Com os discípulos dele. Tem discípulo aqui dele? Louvado seja o nome do Senhor. É uma honra, como disse o irmão Léo, é uma honra estar aqui, é uma honra estar neste meio, é uma honra estar na casa de Deus. Jesus fala conosco e ele continua falando. E lembrem-se disso. Tem hora que a gente se esquece, sim ou não? É uma situação ou outra, a gente se esquece que Deus está conosco. Esquece da promessa, esquece do que Deus falou, esquece que é crente. Tem hora que, irmão, que você fica no furacão assim. Elias se esqueceu que era ungido de Deus para ser um profeta e fazer a obra. Correu desesperado para se esconder. Ele se esqueceu de tudo. Na hora da pressão, na hora que Jezabel falou, tua cabeça agora é a tua que vai rolar. Ele se esqueceu de que Deus havia falado, não temas, em frente. Percebe o poder da pressão? Sim ou não? João Batista estava preso, injustamente ou justamente? Os irmãos estão ouvindo a palavra? Injustamente. Ele foi preso, não era ladrão, não era criminoso, foi preso por capricho do rei Herodes, né? Por arrogância dele, mandou prender João Batista, porque João Batista batia na tecla. Tá errado, o que você quer fazer, pegar a esposa do seu irmão, tá errado. E ele ficava, em vez de se converter, ficou indignado, encerrou João Batista na prisão. Aí, irmão Léo, o poderoso João Batista, na prisão, mandou os discípulos dele ir até Jesus e perguntar assim, ó, és tu mesmo o Messias? Ele batizou Jesus. Ele viu o Espírito Santo descendo, a voz ecoando, este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvem. Ele levantou Jesus, abraçou Jesus, andou com Jesus. É necessário que eu diminua, que ele cresça. Aqui, povo, siga aqui a Cristo. Mas na hora daquele arroxo lá, pastor Mário, estou preso e eu vou morrer. Mandou os discípulos perguntarem, pergunta se ele é mesmo o Messias. É mesmo aquele que havia de vir salvar Israel? Olha o que uma dificuldade pode fazer conosco, faz a gente se esquecer das experiências que tivemos com Deus, da palavra profética, da palavra lida. E se o diabo ganhar espaço nisso, irmãos, a coisa vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Percebe a importância de se estar conectado, de estar ligado, de estar tão unido a essa palavra? Foi o que Cristo disse: se eu estiver em vocês, não, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver onde? Em vocês, aí sim produzirão muitos frutos, aí sim vencerão o maligno, aí sim vocês andarão no Espírito, aí sim pode jogar na fornalha ardente que você vai falar, pode jogar, porque se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. Ele vai ser Deus se me tirar daqui ou se me jogarem aqui. Daniel, pode me jogar nessa cova. É uma pressão muito grande ser condenado a ser atirado de uma cova com leões famintos. É uma pressão muito grande ou não? Sinal de morte, símbolo de morte. Ele passou por isso, mas não abriu mão de quem era, não duvidou. Eu vou morrer, mas eu sei para onde vou. E Deus deu livramento a ele. João Batista oscilou, porque ele era um ser humano como nós. Oscilou, o poderoso João Batista. Irmão, quando eu penso nessas coisas, eu fico assim, meu Deus, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar na hora do problema, na hora da dificuldade, na hora do aperto. E não me esquecer do que eu já aprendi, das experiências que eu já tive. Porque se isso perturbou João Batista, e nós, irmão, comedor de bacon, farinha e couve, tudo isso, hein? E foi que Jesus mandou os discípulos de João Batista voltarem a ele, dizendo: fala para ele, os cegos vêm, os coxos andam, e eu faço a obra de Deus hoje, amanhã e continuarei fazendo. Aí João Batista entendeu realmente que Jesus era o Messias e que ali era o fim dele, ali era o limite dele, que era anunciar a chegada do Filho de Deus, a chegada do Salvador. Glória a Deus, irmãos.
É bom quando a gente fica reflexivo, é sinal de que entrou a palavra e vai fazer a gente pensar e ficar mais firme. Para quê? Para receber a vitória que estamos pedindo de Deus. Ela vai chegar, ela vai chegar, ela vai chegar. Não deixe as lutas apagarem as promessas que Deus fez na sua vida. Continue orando, continue lutando, continue perseverando, porque o nosso alvo maior é o nosso nome no livro da vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus me der um casamento, glória a Deus. Se Deus me der um novo emprego, glória a Deus. Se Deus fizer o que prometeu aqui em vida, glória a Deus. E se Ele não fizer, ninguém pode apagar o nome do livro da vida. O apóstolo Paulo disse: nem a nudez, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração finalizando, para que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração, porque Ele conhece a sua vida, a sua história, seus dilemas, suas vitórias, seus anseios que você quer, conhece tudo, Ele é onisciente. É maravilhoso isso, por isso que eu falo aqui com segurança, porque eu tenho um respaldo dEle, porque é Ele que vai tratar contigo, é Ele que vai tratar comigo, para um fim. Qual é esse fim? Vitória, vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, na Tua casa, louvando, glorificando, exaltando o Teu nome, meditando na Tua palavra. Que bom é saber, Senhor, que estás no pleno controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias. O Senhor é o maior, o melhor professor que nos ensina a lutar neste mundo. Nós estamos numa guerra 24 horas contra o pecado, numa guerra contra a cultura, numa guerra, meu Pai, contra o anticristo, contra tudo que diz respeito é contrário ao Senhor. E neste momento, momento de preparação, momento de capacitação, momento de reflexão. Eu tenho certeza que todos que ouviram, meu Pai, vão ser tocados, vão ser despertados, vão ser animados, vão perseverar, vão lutar, vão guerrear, porque o último versículo aqui foi lido, que o Senhor prometeu que está conosco todos os dias, e estará até a consumação dos séculos. E nós já sabemos que o fim de tudo será vitória, que o fim de tudo será triunfo, que o fim de tudo, o nome do Senhor será glorificado. Que eu creio que nós estamos em um momento de preparação, de capacitação, para recebermos a bênção que o Senhor tem preparado. Louvamos, porque grandes coisas o Senhor já tem feito em nosso favor. Nos mantenha na Tua presença, meu Pai, fortaleça-nos, livra das tentações, livra-nos do maligno, pois Teu é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele.